Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é com enorme prazer que eu recebo você em mais um vídeo aqui no canal. Aproveita antes da gente começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, ativa os sininhos para os próximos vídeos de você ser avisado e visita o meu blog, o obrigadoPelaDica.com, que lá tem e-books gratuitos, artigos mais variados que vão ajudar você no seu crescimento profissional e pessoal. Bom, o vídeo de hoje a gente fala sobre uma coisa que todo mundo precisa fazer: melhorar a vida. Só que eu vou trazer um aspecto, primeiro olhando pelo lado empresarial e depois adaptando isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque todos os passos que a gente pode fazer para fazer melhorias no mundo corporativo, a gente pode usar as mesmas coisas na nossa vida pessoal. E é sobre esse tema e entender quais são as grandes diferenças dentre as formas de melhorar a sua vida que eu vou falar nesse vídeo. Então fica comigo até o final e roda a vinheta! Bem, vamos começar primeiro entendendo a diferença e a relação que existe de mudança e melhoria. Eu vou usar um pouquinho o mundo corporativo para contextualizar e depois vou trazer todos esses conceitos do mundo corporativo para a nossa vida pessoal. E você vai perceber que esse tipo de mudança pode ser aplicada na nossa vida pessoal. Então vamos para o mundo corporativo. A gente está falando bastante sobre uma coisa chamada melhoria contínua. E existe um termo associado no mercado que se chama Kaizen. Kaizen é uma palavra evidentemente de origem japonesa, eu estou deixando aqui em cima. E o significado dela, a gente divide isso em Kai e Zen. O Kai significa mudança e o Zen significa para melhor. Por isso que a gente fala que o Kaizen significa melhoria contínua. Existem outras formas de fazer mudanças. Uma delas é o que a gente chama de Kaikaku, que eu também estou deixando aqui em cima, porque a gente divide da mesma forma que o Kaizen, o Kaikaku. O Kai é mudança, só que o Kaku é radical. A gente faz uma mudança de forma abrupta. E tem uma outra que a gente também utiliza, que é o Kakushin. O Kakushin, também estou deixando aqui em cima, se divide em Kaku, que é o radical, que nem o Kaikaku. Então a gente pega o Kaku, que é o sufixo de Kaikaku, é o Kaku, e o Shin, que significa revolucionário, que significa inovação. Isso, o mundo corporativo sabe muito bem o que é isso, que são essas três formas da gente trazer melhorias de forma contínua, de forma radical e de forma inovadora. A gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal, mas antes de mais nada, todo mundo sabe que mudança, ela sempre vem atrelado à resistência. Mudar, as pessoas têm muita dificuldade de mudar. Por quê? Porque elas saem de zonas de conforto, porque ela tem que mudar hábitos, porque ela tem que mudar rotinas e sempre causa resistência. Isso seja no mundo corporativo, como seja no mundo e na vida pessoal. Eu vou trazer esses três conceitos por uma coisa que está bastante frequente na vida de todo mundo, que é a pandemia, porque eu estou gravando esse vídeo na época da pandemia da Covid. Então eu vou pegar esses três conceitos para você não esquecer a diferença entre eles e para ficar bem claro na cabeça de vocês como é que as mudanças podem acontecer e como você vai escolher qual tipo de mudança que você vai aplicar num determinado objetivo da sua vida. Vamos lá. Lembrando, o Kaizen é uma melhoria contínua, o Kaikaku é uma mudança radical e o Kakushin é uma mudança radical com inovação. Então vamos agora para a pandemia, na nossa vida do cotidiano. A gente poderia, aí é uma pergunta que eu faço, a gente poderia, para combater a pandemia, fazer um Kaizen, fazer melhorias contínuas. Você já pensou se quando o vírus, agora implantado, aí falassem assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar só a lavar as mãos? Aí passa-se um tempo, depois que todo mundo começa a fazer o lavar as mãos um hábito, porque não é o hábito de todo mundo, a gente fala, bom, agora vamos usar a máscara.
Aí depois de todo mundo já estabelecido a máscara, vamos agora começar a utilizar o álcool gel ou manter o distanciamento? Não vai funcionar. Ué, Marco, por quê? É óbvio que a pandemia ia ser muito pior. Nesse tipo de situação, a gente teria que usar, como foi usado, o que a gente chama de caicaco, que é uma mudança radical. Todo mundo mudou ao mesmo tempo. Todo mundo teve que começar a inserir esses hábitos na sua vida cotidiana. Então, esse é o caicaco, é uma mudança radical. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer as melhorias contínuas, ou seja, implementar as mudanças aos poucos, até cada uma dessas mudanças ser incorporada aos nossos hábitos, ok, a gente utilizaria o Kaizen. Mas a gente não pode fazer isso, porque estava em risco a nossa vida. Então a gente teve que usar uma mudança radical. Aí é o caicaco. Marco, e o Kakushin? O Kakushin é uma mudança radical e inovadora. Sabendo desse mesmo contexto, a gente traz a vacina. A vacina é a inovação, é uma mudança radical, porque todo mundo vai ter que começar a se vacinar contra a Covid e é uma inovação, é revolucionário. Então a gente trouxe os 3 conceitos do mundo corporativo para o nosso mundo cotidiano, que é uma situação que a gente está vivendo, para você não esquecer. Marco, e qual é a melhor? Depende. Depende do momento. Porque as empresas, e uma coisa precisa ficar claro, e na nossa vida também, a gente pode começar a criar hábitos gradativos, em que a gente vai incorporando essas melhorias na nossa vida. Quer ver um exemplo também na nossa vida prática? A gente vai começar a querer correr, fazer exercício físico. Alguém vai fazer um caicaco, ou seja, você não faz nada e a partir de um determinado momento você dispara a correr. Forrest Gump? Forrest Gump. Alguém vai sair correndo daqui para frente, não fazia nada e vai começar a fazer. Ou seja, mudança radical? Não. Qual é a melhor forma de mudar nesse exemplo? É o Kaizen. É a melhoria contínua. Que é, você começa a caminhar, você vai aos poucos começando a se adequar ao hábito de fazer a caminhada. Depois disso, você começa a mesclar caminhar com correr, vai aumentando aos poucos, ou seja, você vai fazendo o que a gente chama de Kaizen, melhorias contínuas na sua vida. Até uma hora de que as coisas vão ser normais, você já vai começar a correr e olha o hábito aí. Você não usou o Kaikaku, você usou o Kaizen. Marco, e o que seria o Kakushin nessas horas? Nesse exemplo, um Kakushin é só se inventasse um tênis com asa, não tem jeito. Então, a gente precisa avaliar no dia a dia qual é a melhor forma da gente melhorar a nossa vida. Antes de qualquer coisa, você precisa fazer um planejamento, você precisa estudar, precisa entender o momento para saber se a gente tem que fazer uma mudança radical ou mudanças gradativas para a gente mudar a nossa realidade de vida. Agora, uma coisa importante, não existe melhoria se a gente não medir. Vamos para os exemplos do dia a dia? E você toda hora vê no jornal, na televisão, que eles apresentam números, que eles apresentam medições. Então, guarda essa frase. O que não se mede, não se melhora. A gente não consegue saber. Então, todos os dados levantados e antes de você começar a fazer qualquer melhoria na sua vida, qualquer uma, meça ao início. Vou perder peso. Você se pesa no início. Para quê? Para ir gradativamente verificando se você está melhorando, ou seja, se você está emagrecendo. Então, precisa medir. E sempre no início. E uma coisa interessante que eu vou trazer do mundo corporativo também. Eu vou trazer como um exemplo. Numa determinada empresa, num departamento de compras, perguntava-se para os compradores assim: qual é o valor médio dos produtos que vocês compram aqui para a empresa? Aí a resposta, eram 3 compradores, a resposta foi unânime entre eles, um consenso. Os produtos que a gente compra giram em torno, a média do valor de compra, entre 2, 3 mil reais. Pois bem,
Primeiro pergunta a quem executa essa atividade. É da mesma forma que se você for começar a correr, perguntar para alguém, quanto tempo você acha que você percorre uma distância de 5 quilômetros? A pessoa vai falar, acho que uns 50 minutos. Ponto. Depois, no exemplo dos compradores, você começa a levantar os dados para ver se a informação que eles tinham, que o produto era entre 2 e 3 mil reais, é verdadeira. Porque muito, mas muito possivelmente, eles não têm a certeza daquele número. E os dados mostram isso. Os dados fazem com que a gente materialize o achismo deles. Da mesma forma, quando eu falei, quanto tempo você percorre 5 quilômetros? Caminhe, corra, faça o que você quiser agora. E aí anote esse dado inicial, para a gente poder ver a progressão. E para a gente, depois que a gente tem as medições, depois que a gente tem o que a gente chama dos indicadores, para poder ver aonde a gente quer chegar, uma coisa que a gente tem que entender e implantar, e eu vou trazer uma informação para vocês que muita gente pode não saber. Você já deve ter ouvido numa coisa chamada ciclo PDCA. E o que é PDCA? Eu estou colocando aqui em cima. É Plan, Do, Check e Action. Que é planejar, fazer, controlar e agir. Só que nesse caso aqui, a gente vai falar sobre um outro ciclo, que é o PDSA. Marco, existe isso? Existe. O PDSA é a mesma coisa. Plan, Do, só que ao invés do check, que é controlar, checar, é study. E action. Sabe por quê? Lembra dos dados que a gente levantou quando a gente está predisposto a fazer as melhorias? Esses dados vão virar informações para a gente. E essas informações vão virar conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que a gente melhore de novo. E melhore de novo. Aonde dentro do PDSA isso está? No study. Você estuda aquelas informações, ganha conhecimento e age. Para quê? Para planejar a próxima melhoria. Então é assim que você tem que fazer. Você tem que sempre determinar qual é a melhor forma de mudar. Se você vai fazer com o Kaizen, que é a melhoria contínua, se vai ser um Kaikaku, que é uma mudança radical, ou se vai ser um Kakushin, que é uma mudança com inovação, revolucionária. Planeja antes. Usa o PDSA para você acompanhar isso, ganhar conhecimento e fazer as melhorias que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar qualquer que seja o aspecto da sua vida. Seja emagrecer, seja da forma que você estuda hoje, se você pode melhorar, seja fazer uma atividade física como a corrida. Então, procurem exercitar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se inscreve, ativa o sininho e dá um like. Até a próxima!